Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hugo Pereira aqui do jornalismoonline.doc, trazendo para vocês muita informação, notícias e comentários. Vamos comentar hoje sobre a notícia que saiu no UOL a respeito de Neymar Júnior, falando dos salários do atleta na casa aí dos 21, milhões de reais por mês o contrato do Neymar renderia ao Santos. Primeiro eu quero começar dizendo aqui que é muito triste a gente chegar num momento da história em que a gente comece a questionar o salário das pessoas. Por que não? É que o UOL quis, dar ênfase ao fato de que o Santos assinou um contrato que era ruim para o clube. Gente, com todo o respeito do mundo, se contrata a terceira maior marca do futebol mundial atualmente, tá? Que é Messi e Cristiano, né? São esses três jogadores: Messi, Cristiano e o Neymar na sequência. Maior marca do futebol mundial, uma das maiores marcas do futebol mundial. Você acha realmente que o cara vai ganhar R$ 1 milhão? Todo mundo sabia que o Neymar teria cotas de patrocínios e que, obviamente, ele mandaria financeiramente no clube, que toda a arrecadação do clube, um quarto dessa arrecadação, pelo menos, iria para o Neymar. Nossa, qual é a novidade, UOL? Qual é a novidade? A matéria, ela tenta, de alguma forma, mostrar que o Santos fez um contrato, digamos, inconsequente, e também que, de alguma forma, o Neymar ele não teve muito carinho ao voltar para o Santos. A matéria não diz isso, mas só você ler lá, você vai ter também essa compreensão. E conta, assim, um dos pontos que, para mim, eu fico... não tenho nem palavras para definir, que olha, o Neymar tem garantido com o Santos 15 milhões de dólares. Já ouviu falar de luvas? Eu não estou dizendo que isso, que essa grana aí seria algum tipo de luva para o Neymar. Mas todo clube, quando contrata o atleta, ele contrata o atleta e paga um valor que são as famosas luvas. Porque o atleta ele tem o direito de receber um dinheiro dele pela transferência, né? Então, você pode ver que às vezes essas luvas, elas são diluídas no tempo de contrato. Agora você imagine, você contrata o Neymar, estou falando desses 15 milhões de dólares que o Neymar tem garantidos com o Santos. Você contrata o Neymar e fala: Neymar, você é um dos grandes projetos esportivos do mundo, a gente vai te trazer aqui para o Santos, a gente vai fazer todo esse projeto aqui, correr atrás, fazer toda essa engenharia financeira para poder te trazer. Eu quero que você acredite no nosso projeto. Supor que o Neymar fale assim: legal, mas e aí, como é que vai ser? Quero garantias. Normal dentro de uma negociação. É o terceiro maior nome do futebol. Nome, de fama, de impacto e tal. Claro que jogando futebol hoje, não nenhum dos três, Aí, o Santos fala: não, a gente garante para você 15 milhões de dólares. Vamos supor que o Santos tivesse que comprar o Neymar do Al Hilal. Compraria por 15 milhões de dólares? Então, gente, dentro dessa transação, esse dinheiro é normal. Ou o Santos nunca pagou 15 milhões de dólares por um jogador? O Santos nunca pagou 15 milhões de dólares por um jogador? O Santos nunca contratou um jogador e falou: sei lá, no caso, isso... o valor final, se você converter, 85 milhões de reais. O Santos pagou 40 no Leandro Damião em 2014. 40 no Leandro Damião em 2014. Que hoje, se você for ver, talvez
Esse dinheiro equivaleria ao valor atual. Gente, 15 milhões de dólares numa operação envolvendo o Neymar é nada. Qualquer jogador é comprado basicamente por esse valor hoje em dia. Quando o cara sai daqui para a Europa, ele custa muito, muito caro. Quando o cara vem de lá para cá, é normal. Queria saber o que o UOL teve de novidade nessa história. O que o UOL viu de tão, olha, meu Deus, nessa história. Aí eu queria colocar um ponto aqui importante, que é quem publicou a matéria. O veículo UOL, desde quando o Neymar apareceu, salvo engano, 27 de setembro de 2022, dentro de um carrinho, brincando, colocou a música do Bolsonaro e cantou a música de campanha, e o vídeo viralizou, e depois participou de uma live com o ex-presidente da República na casa dele, lá em Paris, em uma live que o Bolsonaro fez no segundo turno. Desde esse dia, o Neymar acabou para a imprensa. Desde esse dia, não escondem mais a questão do Neymar. O ódio pelo Neymar. Qual que é a ideia desse tipo de reportagem do podcast? Alçar o Neymar, e o Neymar pai, obviamente, todo seu status, a um patamar, né, de pessoas arrogantes, ignorantes, pessoas malvadonas, que é o termo que se usa, visando, obviamente, acabar com a imagem dessas duas pessoas, acabar com as imagens dessas duas pessoas, porque quando eu falei a imagem, obviamente eu estou tentando colocar aqui o conjunto Neymar, né, a empresa Neymar, mas as imagens individuais, né? Acho que é importante para individualizar o Neymar. Acabar com as imagens dessas duas pessoas, visando 2026. É óbvio que o UOL tem essa. Que o Neymar talvez em 2026 apoie novamente o Bolsonaro, ou o Bolsonaro não podendo concorrer, o Neymar ele apoie algum candidato de direita, a gente não sabe. E o UOL já está se precavendo para poder acabar com a imagem dele e também do Neymar pai, que é um player bem importante. Então, estranho, né? O jornalista recebe as informações, o jornalista tem um canal bom, né, com bastante gente. Ele prefere passar essa matéria para o UOL, que também está lançando um podcast sobre a carreira do Neymar, que vai falar no seu 6º episódio sobre a volta do Neymar para o Santos. É estranho, né? E aí o jornalista que divulgou, que escreveu lá a matéria, fizeram em 2, não sei por que se faz matéria em 2 pessoas, sinceramente, matéria tem uma lauda, tipo, porra, tem parágrafo lá que tem uma linha, 2 linhas no máximo, tipo, pô, tem que escrever em 2 pessoas, eu nunca vi isso. Ah, você não sabe, eu sei que é matéria colaborativa, mas, pô, é loucura, né? Ele já disse no podcast dele lá, que tem o Felipe, que trabalhou na Voz do Esporte também, um rapaz muito esforçado. Parabéns, inclusive, pela vitória de vocês e tal. Ele já falou no podcast dele que sou de esquerda pra caramba. Essas pessoas de esquerda pra caramba, que idolatram o Neymar só pelo lado jogador, desconfie. Na verdade, ele tá fazendo um jogo que não tem como. Todo mundo sabe que quem é ideológico, o cara pode ser o melhor jogador do mundo. Se o cara for da ideologia diferente da dele, o cara vai torcer o bico. Então, não acreditem. Isso tudo foi uma tentativa de manchar, né, a carreira do Neymar. Colocar a volta dele para o Santos, que é sim uma prova de amor pelo clube, é sim uma prova de carinho, de tentar se reconectar com o seu futebol, com essas fofocas. Que isso, muita gente falou que era uma bomba. Todo mundo já sabia, então é uma fofoca. Te expliquei aqui, acabei de explicar, que esses 15 milhões de dólares é como se o Santos tivesse que gastar esse valor para comprar o Neymar do Al Hilal. Isso é normal.
Isso é normal. Né? Esse valor de 15 milhões de dólares, basicamente é isso. E o Santos gastou talvez muito mais com outros jogadores. Você gastou 11 milhões de euros com o Rollaser. 11 milhões de euros. Teve que ir lá, para ter o Rollaser, teve que ir lá e pagar 11 milhões de euros. Talvez o correto com o Neymar em contrato não era o Neymar ir lá e pagar o dinheiro para o Al-Hilal. Só que o jogador, ele entende que ele deveria ter essa garantia. Agora, é estranho alguém de esquerda pra caramba, abre aspas para ele, já falou em algum podcast que ele fez, né, procurar, ele até explicou mais ou menos isso, ou o UOL, que é um veículo de esquerda pra caramba, que está fazendo uma série contra o Neymar, que é contra o Neymar, o podcast é contra o Neymar, pô. Pra acabar com a imagem do Neymar, visando 2026, não a Copa do Mundo, as eleições, e essa matéria seja publicada lá no momento de fragilidade pro Neymar, né? No momento que ele não tá jogando. Se o Neymar voltar a jogar contra o CRB, classifica o Santos, vence o Vitória, vence o Botafogo, vence o Fortaleza, pode ver que essas matérias elas vão sumir. Por quê? Porque são matérias que visam pegar o jogador no momento de fragilidade. E eu sei que o jornalista é santista. E concordo com ele numa parte. Não é porque é torcedor que não tem que divulgar a notícia. Mas salários, cara. Sabe, existe no contrato. Não é nada... Se alguém vazou para você é porque alguém sabe. Então não é nada feito, né, guardado, né, a 7 chaves, escondido. É um contrato de trabalho, com as exigências de um jogador que é a terceira maior marca do futebol. Simples. Talvez a intenção do jornalista não foi tumultuar. Eu entendo que cada um no seu corre, né? Então você tem informação, você lança a informação. Mas, do ponto de vista prático, isso do ponto de vista jornalístico, nem notícia é. Porque é uma coisa que todo mundo já sabe. Pessoal, deixa o like, curta, comenta, compartilha, hype o vídeo aí para subir cada vez mais. Não tenho nenhum interesse aqui de ser maior que o jornalista que publicou, nada. Só uma crítica aqui dentro da análise que foi feita, tá bom? Antes, rapidinho, só sobre o contrato com a 7K. Imagine, né? O Santos fechou por 55, pode chegar a 60 milhões. O contrato. Neymar tem 75% da diferença em relação à antiga patrocinadora. Os valores são um pouco complicados, né? Mas dá para dizer para você que outras pessoas já falaram, inclusive, da empresa, que o valor divulgado lá, em relação ao contrato da antiga patrocinadora, é de 22, o valor é de 22 milhões, né? 22 e pouco. Informação que eu tenho também, que na verdade, o montante pago por ano, 27. Vamos arredondar para 30, vai? Vamos arredondar para 30, só para a gente fazer a conta. 30 e 60, só para a gente fazer a diferença ali de 3 milhões e tal. O Neymar, ele tem porcentagem de 75% sobre os 30 milhões de diferença. Então o Neymar não abocanhou 75% de 60 milhões. Como já tinha publicado o Diário do Peixe lá atrás, eles só pegaram a informação e trouxeram como se fosse uma bomba. Então, pessoas, a mídia odeia o Santos, a mídia odeia o Neymar, e o jornalista tem nada a ver, ele tá correndo atrás do trampo dele, isso eu acho até ok, tá correndo atrás do trampo dele. Falar que ele não sabe desse jogo da mídia contra o Santos e contra o Neymar, também é ser um pouco inocente. Obviamente que ele sabe. Só que na hora da gente ter o nosso trampo, a gente às vezes acaba passando por cima disso aí. Tá bom? Obrigado, se inscreve no canal, pessoal. Dá hype no vídeo. Vambora, obrigado demais. Forte abraço, valeu!